casamentos. E agora nós queremos chamar a sua atenção para meditar nesta palavra de Deus, a lição de número 12 da CPAD, que nós já estamos concluindo esse trimestre, na próxima semana, mas temos ainda esta semana Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E antes de entrar no tema, eu queria lembrar todos os alunos, professores, superintendentes da nossa escola que amanhã, dia 20 de setembro, nós estaremos comemorando o Dia Nacional da Escola Dominical. Olha, é uma data muito importante, dia da nossa escola. Vamos celebrar a Deus, lembrar Robert Keeley, sua esposa Sarah Keeley, que foram instrumentos de Deus para formar esta escola que tem sido uma bênção para milhões de irmãos, servos de Deus, obreiros que foram formados nessa escola bíblica dominical. Então amanhã, 20 de setembro, Dia Nacional da Escola Bíblica. Não esqueça de louvar a Deus na sua escola, onde você estiver, para que agradeçamos assim ao Senhor. E voltando ao tema da lição, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Eu queria ler como texto base, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, na Nova Versão Internacional, diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou o que há de comum entre um crente e um descrente? Segundo aos Coríntios 6,14 na NVI. Pois bem, baseado nesse versículo, nós já descobrimos qual a posição bíblica com respeito ao casamento misto. Casamento misto, a Bíblia chama casamento de um crente com um descrente. Casamento é uma instituição divina, Casamento é uma bênção de Deus. Mas quando esse casamento é dentro da visão bíblica, dentro da direção do Senhor. Casamento misto, quando alguém, membro da igreja, uma pessoa já iluminada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, então abandona a sua fé, abandona a sua igreja e vai em busca de uma pessoa, uma fé diferente, servindo a um Deus diferente. Então, esse casamento, a Bíblia chama de casamento misto, e Deus reprova. A palavra de Deus deixa bem claro que é reprovado o casamento misto. Então vamos, nesta tarde, estarmos estudando, meditando nessa palavra de Deus, à luz da Bíblia, o que é que nós podemos entender, o que Deus tem colocado para nós, pois na lição de hoje nós vamos aprender que o casamento misto foi uma das grandes dificuldades enfrentadas pela liderança nos dias de Esdras e de Neemias, naquele período da restauração de Jerusalém. Esdras e Neemias enfrentou de cara esse problema. E nós precisamos ver também as consequências que esses casamentos trouxeram para a nação de Israel. Ao longo da história, homens que buscaram esse tipo de união, eles sofreram consequências terríveis. E nós vamos ler e ver à luz da Bíblia. E por fim, vamos responder à luz do Novo Testamento os principais questionamentos sobre o casamento misto com uma palavra de orientação. Então, como já falamos, Esdras e Neemias, eles combateram o perigo do casamento misto. Deus havia proibido o casamento de um judeu com uma pessoa pagã. Isso está em Deuteronômio 7, Êxodo 34, em Josué 23. E a desobediência a essa ordem era um ato de rebelião contra Deus. Por que Deus fez essa proibição? Alguém pode estar aí questionando, mas por que Deus proibir o casamento de uma pessoa de fé cristã com uma pessoa de uma fé anticristã? Uma pessoa que
crê em um único Deus e uma pessoa que crê em vários deuses. Por quê? Olha, Deus, na sua presciência, sabia e sabe que o povo se contamina facilmente com a idolatria, que é um adultério espiritual, né? Uma infidelidade a Deus, que é uma abominação também aos olhos do Senhor. E Deus quer que seu povo seja santo e exclusivo para Ele. Então Deus agiu dessa maneira puramente por amor ao seu povo. A história de Israel registra vários exemplos de consequências nefastas do casamento misto. E olha, eu quero citar aqui pelo menos 2 exemplos emblemáticos de 2 grandes reis de Israel que sofreram consequências terríveis. Por exemplo, Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Esse rei, que Deus apareceu a ele, né, que o abençoou sobremaneira, que deu a ele o privilégio de construir o grande templo de Jerusalém, que Deus lhe deu tanta sabedoria, tanta riqueza, mas ele contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Está lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Como consequência do seu pecado, no reino do seu filho Roboão, as 10 tribos do norte separaram-se, dividiram-se e constituíram um reino independente sob a liderança de Jeroboão, um dos piores reis idólatras da história de Israel. E o futuro dessas tribos foi devastador. Então a gente já vê aí, né, nesse primeiro exemplo, quanta consequência por causa do casamento misto de Salomão. Poderíamos citar também o caso de Acabe, rei de Israel. Esse rei casou-se com uma princesa sidônia, por nome de Jezabel. Jezabel era de Sidom, 1 Rei 16 fala isso. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel. Veja bem, Israel que sempre adorou a Deus, Israel que sempre serviu a Deus, agora, por causa de Jezabel, estava adorando a Baal, né? E não só adorando a Baal, mas perseguindo de forma implacável os profetas de Deus. Deus teve que esconder os seus profetas da insanidade de Acabe, o qual, por causa da sua embriaguez na idolatria, tinha perdido o temor do Senhor e queria apagar definitivamente tudo o que se relacionava com o Deus de Israel. Veja quanta consequência na vida de Salomão, na vida de Acabe. Poderíamos citar aqui o exemplo de Sansão, que casou com Dalila, uma filisteia, e quanto Sansão sofreu. Pois bem, então esses exemplos bíblicos vão nos mostrar por que Deus determinou em sua palavra que os seus filhos, quando fossem casar, não casassem com pessoas de fé diferentes. Bom, a ira e a reação de Esdras se baseia nesses fatos, não é? Se baseia primeiramente na posição de Deus, porque Deus era contra o casamento misto. Porque tomar das suas filhas para si, para seus filhos, e se misturar a semente santa com os povos destas terras, à mão dos príncipes e magistrados, né, seriam contaminadas e levadas à transgressão. Então aí está a razão por que Deus determinou em sua palavra não aceitar o casamento misto. Casamento de uma pessoa cristã com o casamento de uma pessoa não cristã. Casamento daquele que serve exclusivamente a Deus com pessoas que servem a outros deuses. Então Esdras, quando chega, né, em Jerusalém, ele encontra os homens, os filhos de Israel, haviam se contaminado, né, haviam casado com essas mulheres pagãs, mulheres que adoravam outros deuses, e Esdras entra em um estado de desespero, né? A Bíblia chega a dizer que ele rasgou as vestes, rasgou o seu manto, arrancou os cabelos da cabeça, a barba, ele ficou atônito. A Bíblia chega a dizer que ele ficou atônito, né? Ficou desesperado, porque ele não esperava que os filhos de Israel tivessem caído em tamanha cilada. O povo de Israel, então, recebeu advertências enérgicas, né, de não misturar as nações.
o não se misturar com as nações pagãs. E Esdras agora está vendo, não é, exatamente isso acontecendo. Deus já tinha determinado: não faça aliança com os moradores dessa terra, nem tome das suas filhas para os seus filhos. Mas como sempre o homem foi desobediente, então desobedeceram a ordem de Deus, e Neemias está agora, juntamente com Esdras, diante desse tamanho problema. Por esse motivo, o sacerdote Esdras ficou perplexo, né, quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, voltado do cativeiro, tomava agora mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. Esdras chorou, né? Esdras lamentou, né? Mas não ficou parado. Ele buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que o povo, com essa atitude, havia deixado os mandamentos do Senhor, havia violado a palavra do Senhor. Mas Esdras, na hora do sacrifício da tarde, a Bíblia diz que ele dobra os joelhos diante do povo e ora a Deus e clama pelo perdão de Deus para a vida daquele povo. E sabe o que aconteceu? Veio um avivamento. O povo se arrependeu, o povo chorou com um grande choro, e ali começou uma obra de restauração, uma obra de avivamento na vida do povo de Israel. Você lê no capítulo 9 de Esdras, você vai ver que aqueles homens começam a mandar aquelas mulheres embora e começam a tomar a posição da palavra de Deus, e Deus agiu de forma gloriosa, pois Deus havia escolhido Israel para ser seu povo, um povo separado exclusivamente para ele, né? E ele não escolheu por ser aquele povo mais numeroso, né? Até porque Israel era menor dos povos, era pequeno, né? Deus escolheu simplesmente porque amou aquela gente e queria aquela nação para ele, pois Deus tinha um plano todo especial de, através daquela família, daquela genealogia, trazer o seu filho Jesus a este mundo. Pois bem, e Deus agiu neste momento, né? Deus agiu, os homens mandaram suas mulheres embora e, olha, foi uma coisa linda o agir de Deus, porque através do arrependimento e da libertação daquele problema, Deus aceitou o arrependimento do povo e restaurou aquele povo, restaurou a Israel, e a partir de então um grande avivamento volta a acontecer na vida do povo de Deus. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. A gente vê que a oração, a confissão, fazendo do pecado do povo seu próprio pecado, Esdras clamou como se ele fosse pecador também. Esdras se inclui, o verdadeiro intercessor, ele se inclui no pecado do povo. Ele clama junto com o povo. Ele se humilha junto. E aí Deus tem misericórdia. Esdras está ali, orando, clamando, intercedendo, motivando o povo a se lamentar, a chorar, a se arrepender. E olha, Secanias confessou o pecado de Israel e lembrou a Esdras que ainda havia esperança, né? Caso o povo despedisse todos os cônjuges e filhos estrangeiros, ainda havia esperança para Israel. Eu quero nessa tarde lhe dizer, para você que enfrenta problema na sua família, problema no seu casamento, guarde essa palavra de Deus. Esdras capítulo 10, versículo 2 e 3. Ainda há esperança para Israel. Não perca a sua esperança. Nem tudo está perdido. A palavra esperança no grego, os gregos chamavam de elpis. E elpis é uma expectativa favorável e confiante. Mantenha sempre essa expectativa ao seu respeito, ao respeito do seu casamento, a respeito da sua família. Sempre esteja com essa expectativa favorável e confiante, acreditando que Deus pode, de um momento para outro, resolver os seus problemas, os problemas da sua família, e lhe abençoar ricamente. O ruim é quando perdemos as esperanças, quando deixamos de confiar em Deus. Mas você e eu, nós somos diferentes, nós temos uma fé viva em um Deus vivo e poderoso. Então, acredite, confie, creia que Deus é poderoso para mudar o quadro da sua história, o quadro da sua família, e voltar a lhe abençoar outra vez.
O profeta Secanias foi usado por Deus naquela hora. O povo está chorando, o povo está se libertando, né, dos seus pecados, mandando embora aquelas mulheres pagãs. E Secanias, como profeta de Deus, assim como eu estou sendo profeta de Deus para a sua vida nessa tarde, não lhe conheço, não sei onde você está, mas estou lhe transmitindo essa mensagem. Ainda há esperança para você. Nem tudo está perdido. Creia nessa palavra. Ainda há esperança para o seu lar. Não abra mão da sua família. Não abra mão do seu lar. Pastor, e eu sou servo de Deus, mas minha mulher não quer saber de Jesus. Eu agora vou mandá-la embora? Não, não é isso. Esse problema aqui era um problema no Antigo Testamento. No Novo Testamento, se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dar um tipo de conselho que vai lhe ajudar a conviver. Você que aceitou Jesus, não era crente, quando casou com uma pessoa incrédula e só você hoje é crente, então vai abandonar a esposa? Não. A Bíblia diz que o marido crente santifica a sua mulher. A mulher crente, se o marido não é crente, diz que a mulher crente santifica o seu marido. Pastor, como é que santifica? Santifica dando bom exemplo. Santifica com uma boa conduta. Santifica orando por ele. Santifica fazendo ele entender que precisa de Jesus. Você não sabe se hoje, amanhã, depois, Jesus vai salvar ainda o teu esposo, vai salvar a tua esposa, e ela vai ser uma bênção na casa do Senhor. Então, no Novo Testamento, a Bíblia não manda você abandonar o seu companheiro, a sua companheira. Não, você deve orar por ele, orar por ela e dar bom testemunho para ganhá-la e ganhá-lo para o Senhor Jesus. Agora, quando Paulo aconselha não vos junteis ou não se ponha em um jugo desigual com os descrentes, é aconselhando o jovem crente, aquela mulher crente, que de repente se volta para um descrente de fé diferente e vai deixar a sua fé, abandonar Jesus por causa de um casamento. Aí a Bíblia aconselha, A Bíblia traz uma posição dizendo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. A palavra aí, não se prender a um jugo desigual, é uma expressão trazida do Antigo Testamento, onde Deus havia proibido não juntar o boi ao jumento. Imagine, alguém vai arar a terra, pegar um boi e um jumento, colocar no jugo, na canga e arar a terra. Enquanto o boi puxa o arado para arar, o jumento dá coice, dá polpa. É uma situação muito difícil. Então Deus já coloca dois animais bem diferentes, o boi e o jumento, que é para mostrar que o crente e o descrente, as reações são muito diferentes. Enquanto o crente quer ir para a igreja, o descrente quer ir para a bebedeira. Enquanto o crente quer buscar ao Senhor, o descrente quer ir para as coisas do mundo. Então, são seres totalmente diferentes, que pensam diferentes. Eu lembro-me que aconselhei uma jovem em uma das cidades que trabalhamos, aquela jovem, uma bênção na igreja. Era maestrina do conjunto da mocidade, uma jovem exemplar. E como sempre nas nossas igrejas, o número de jovens, de rapazes, sempre foi menor. Eu lembro que nessa igreja a gente tinha mais ou menos umas 120 moças. E olha, eu não lembro se tinha 15 rapazes. As moças, quando aparecia um rapaz, falava tanta línguas estranhas, se alegrava tanto para ver se casava, mas só aquelas que Deus preparou o casamento, Mas era uma luta, era uma tribulação na igreja. E essa moça perdeu a esperança. Pastor, eu vou ficar o tempo todo aqui na igreja esperando? Os rapazes que estão aqui, cada um já tem sua companheira, e os que não têm, eu também não sinto amor por eles. Minha irmã espera em Deus. Quando é um dia, essa jovem chega no nosso gabinete com um rapaz incrédulo, idólatra, cheio de tatuagem, uma linguagem totalmente diferente. E ela me apresenta como seu futuro noivo. E eu tive que sentar com aquele casal e conversar com eles. Não proibir, não dizer que acabasse, mas fiz com que ela aterrizasse, meditasse na situação, na atitude, na decisão que ela estava tomando. Eu disse: minha filha, você é uma pessoa que é membro da igreja, batizado nas águas, batizada com o Espírito Santo.
Você vai perder a sua comunhão por causa de um namoro? Eu não conheço esse rapaz, mas a fé dele é diferente. Ela disse, mas pastor, eu já esperei tanto e agora apareceu esse rapaz e eu não vou esperar mais. Eu disse, olha, você vai namorar com esse rapaz. Domingo você vai para onde? Ela disse, eu vou para a minha igreja. Aí eu perguntei para ele, você vai para onde? Ele disse, eu vou para a minha igreja. Eu disse, depois que vocês casarem, que igreja vocês vão? Ela disse, eu quero continuar indo para a minha igreja. Ele disse, eu vou para a minha igreja. Se quando vocês aí vão ter filhos, se eu voltei, quem é que vai fazer o casamento de vocês? Aí ele disse, o meu é o padre. Aí ela disse, o meu é o senhor. Eu digo, eu não. Como é que eu vou fazer o casamento de vocês? E o certo é que nós estamos conversando ali, isso levou horas conversando. Eu digo, olha, vai nascer o filho de vocês. Como é? Vai ser apresentado na igreja ou vai ser batizado como os católicos batizam? Aí ele disse, o meu vai ser batizado pelo padre. Ela disse, não, o meu que vai apresentar é o senhor. Eu digo, veja que confusão, antes de acontecer vocês já estão criando. O certo é que aconselhei aquele casal, eu digo, olha, eu estou falando aqui pela palavra de Deus para o bem de vocês. Vão para casa, pense direitinho, analise, não é só o agora. Sei que vocês estão influenciados pelo momento, mas vocês são duas pessoas totalmente diferentes, de fé diferente, princípios diferentes, pensam diferente. E se vocês se casarem, vocês vão, em vez de ser uma felicidade, vai ser uma infelicidade. Eles foram embora. Isso era um dia de sexta-feira. No domingo ela chegou na escola dominical e disse, graças a Deus, pastor, por aquela orientação que o senhor me deu. Eu estava cega, parece que eu estava doida. Onde é que eu ia entrar? Aquele rapaz não tem nada a ver comigo. Glória a Deus que salvamos aquela situação. Mas quantos, né, que têm se prendido ao jugo desigual? Deixado a sua igreja, deixado a sua fé, né, deixado muitas vezes de servir a Deus, tomar a sua comunhão, cantar no seu departamento, perde a esperança. Né? Eu trabalhei em uma igreja e eu lembro que numa manhã, era uma manhã de domingo, e eu disse assim, como um gracejo, né? Isso me custou caro. Eu disse, olha irmão, tem moça na igreja que até os 25 anos, elas ficam no Salmo 40. Esperando com paciência no Senhor. Mas quando passa dos 25, 28, 30, aí elas saem do Salmo 40 e vai para João 6:37. O que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Empaco. E tem sofrido muito com isso. Então a lição de hoje vem para exatamente abrir a sua visão. Você jovem, observe que o conselho da palavra de Deus sempre é para o nosso bem. Qual foi o final de Salomão, que se juntou com mulheres idólatras? Qual foi o final de Acabe, que se juntou com Jezabel? Qual foi o final de Sansão, que se juntou com Dalila? Só tiveram problemas. Agora, você, minha irmã, você, meu irmão, não era crente, não era casado, veio para a igreja, aceitou Jesus, sua mulher não é crente, seu marido não é crente, aí é diferente. Você vai orar para Jesus salvá-lo. Pedro disse que a mulher crente e o marido descrente, a mulher crente vai ter uma boa conduta, vai dar um bom testemunho para ganhar o seu marido e muitas vezes até 100 palavras. O marido crente vai orar pela sua esposa não é crente? Eu conheci já inúmeros irmãos que foram crentes e oraram, às vezes até anos, e de repente Jesus salvou a sua esposa. Eu lembro quando eu era obreiro jovem em Palmeira dos Índios, eu dirigia culto em um bairro chamado São Francisco. Talvez tenha alguém lá que me ouve, que me assiste na tarde de hoje. E lá tinha um casal, eu lembro bem que o nome dele era irmão Nezinho. A irmã estava casada com ele já bastante tempo, ele já era um senhor já de idade. E aquela irmã aceitou Jesus já fazia 20 anos e ele não queria saber do evangelho. Mas numa noite de segunda-feira, eu estava com ele lá pregando uma palavra de Deus. Eu lembro até que eu li Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono. E dei uma palavra nessa noite. E como que eu ia terminar o culto sem fazer o convite. E antes de eu terminar aquele culto, ele disse, o senhor não vai fazer convite hoje não? Eu quero ser crente hoje. A irmã teve uma alegria tão grande que desmaiou. Buf, caiu na cadeira. Porque fazia 20 anos que ela orava para Jesus salvar
o seu Nezinho. E naquela noite Jesus salvou. 20 anos. Eu não sei há quanto tempo você está esperando que Jesus salve o seu esposo ou a sua esposa. Não perca a esperança. Continue com esta palavra de Esdras, capítulo 10, né? Quando Secanias, usado pelo Senhor, ao ver aquela situação em Israel, ele transmitiu essa mensagem poderosa, né? Esdras, capítulo 10, olha que mensagem gloriosa. Eu quero fechar a mensagem com esta palavra profética. Então respondeu Secanias, Esdras, capítulo 10, versículo 2. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: não, nós temos transgredido contra o nosso Deus. Casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Oh, glória a Deus! Ainda há esperança para você. Não perca a sua esperança. Você, jovem, está esperando no Senhor que Deus prepare o seu varão, a sua varoa, né? Que Deus prepare a sua Rebeca, né? Glória a Deus, que Deus prepare o seu companheiro, né? Espere no Senhor. Outra coisa, se você é jovem, ore a Deus e espere pelo seu Isaac. Que tem jovem que se precipita, em vez de casar com Isaac, casa com Abraão. E aí depois vai ter problemas, não é? Então espere o seu Isaac. Espere o seu companheiro que Deus vai lhe dar, um jovem crente, uma jovem crente. Glória a Deus. E você que já é crente e a sua esposa não é crente, seu esposo não é crente, continue orando e esperando. A palavra de hoje é não perder a esperança. Espere no Senhor, anime-se, espere no Senhor e Deus vai agir. No tocante a esse negócio, Deus está interessado ao teu respeito. Vá orando, vá pedindo sinais a Deus. Pastor, mas eu estou namorando com um rapaz. Será que é de Deus? Peça sinais a Deus. Faça como Eliezer, não é? Peça a Deus, ore a Deus. Eliezer orou a Deus, pediu sinais. E Deus, né? Deus lhe deu sinais. Né? Sinais que só Deus possa fazer. Né? Sinais que só Deus possa fazer. E não brinque não, casamento é coisa séria. Né? Tinha um jovem na igreja, eu conhecia a história, ele já estava com a idade avançada, e um dia no culto ele fez uma brincadeira. Ele de joelho dobrado, era aqueles bancos de tirinha, ele com os olhos assim nas tirinhas, aí disse: Jesus, eu quero fazer um negócio com o senhor. A primeira irmã que entrar aqui na igreja vai ser a minha esposa, eu vou casar com ela. Daqui a pouco lá vem entrando uma velhinha com um pau. Pô, ele disse: Jesus, eu estava brincando, Jesus. Não leva a sério não que eu estava brincando. Então, meus amados, casamento é coisa séria. Vamos confiar no Senhor, vamos esperar no Senhor e Deus é poderoso para nos ajudar. Quanto a esse negócio, ainda há esperança. Descansa no Senhor, Deus é poderoso para te abençoar, para te dar completa vitória.